Bom, nesse bloco temos o enorme prazer, a honra de receber aqui em nosso estúdio, na sede do Sindiguardas SP, a ilustre presença do comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, o inspetor superintendente Agapito Marques, com o qual eu tive o prazer de trabalhar lá em 2008 ou 2009, na Inspetoria Regional de São Miguel Paulista, né? O senhor era comandante, eu tive o prazer de trabalhar, passamos bastante tempo trabalhando juntos lá em São Miguel Paulista. Senhor comandante, seja muito bem-vindo ao Sindiguardas, que aliás também é a sua casa, né? O comandante, como um guarda de carreira, ele também é filiado ao Sindiguardas e está aqui nos visitando hoje, onde nós vamos tratar de uniformes. Seja bem-vindo, comandante. Bom, Márcio, é um prazer, né, estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Agradecer também o público que nos assiste. E é uma oportunidade de nós estarmos esclarecendo algumas coisas referente ao plano de uniforme. É bom dizer que ele ainda precisa fazer reajustes. Mas o que é, né, nós temos de facilidade para esse reajuste? Que hoje é tudo por portaria do Comando Geral da Guarda. Sim, sim. Desburocratizou, né? Sim, sim. Nos planos anteriores, para você que não conhece a normativa de São Paulo, nos planos anteriores eles eram definidos por decreto. O decreto é um ato do prefeito. Então, para sair uma alteração no plano de uniformes, por exemplo, o comando tinha que fazer a sugestão, isso tramitava por todos os degraus hierárquicos e chegava no prefeito. O prefeito assinava e saía o decreto. Hoje não, hoje está mais simples. Existe um decreto geral, que é o 61647, né? Deixa eu ver se é 647. 61647 de 2022. Esse decreto geral, ele estipula o que existe no âmbito da Guarda Civil Metropolitana acerca de uniformes, e a portaria do Comando Geral estabelece quem pode usar qual determinado tipo de uniforme, estabelecendo padrões para os guardas das inspetorias, os guardas especializadas, os guardas que estão, por exemplo, em uso de tar civis como corregedoria, não é isso, comandante? Sim, com certeza. Aproveitando para falar também, para quem não nos conhece, que é de fora da Guarda, né, nós estamos aí há 37 anos na corporação, passamos por vários modelos de uniformes, então a gente vem com essa bagagem, um pouco de experiência, sempre buscando a melhoria e aquilo que você falou, né? Facilitar, né? Trazer essa facilidade para que o próximo comandante da Guarda, os futuros comandantes da Guarda, tenha essa facilidade de trabalhar com o uniforme da Guarda, porque vão surgir novas tecnologias. Justamente. Né? E a gente não passa pela parte burocrática, né, de um decreto para poder fazer essas alterações. Que é muito mais demorado, né, comandante? Muito mais demorado. O senhor ingressou na Guarda Civil Metropolitana em 1986, comandante? Primeira turma, segundo pelotão de 1986. Já faz tempo, hein? Um tempinho. Você vê que a experiência faz a diferença, né? O comandante tem uma visão adiante porque ele pensa, a cada dia surge uma nova tecnologia, né? Hoje a gente tem tecidos diferenciados que são mais leves, mais confortáveis e que trazem mais proteção ao trabalhador, como por exemplo o tecido que tem proteção UVA e UVB, que é para proteger do sol. Aí surge um novo tecido, imagina só, tem que fazer toda uma tramitação, chegar no prefeito para publicar um decreto para estabelecer esse tecido. Não precisa, hoje o comando da guarda, por meio de um ato normativo que chama portaria da Guarda Civil Metropolitana mesmo, consegue fazer essa alteração muito mais rápido, muito mais célere, né, atualizando a Guarda Civil Metropolitana, facilitando o trabalho de gestão e assim, cumprindo o objetivo de um uniforme, que é uniformizar a tropa, né? Deixar a tropa de uma forma que o cidadão reconheça aquele policial como sendo um policial da Guarda Civil Metropolitana. E tem mais também, né? Além de uniformizar, o que a gente quer que o nosso efetivo? Eu sempre falo nas oportunidades que eu tenho, que quem representa a guarda de fato não sou eu, o comandante, não é o meu subcomandante, nós trabalhamos em gabinete, né, com ar-condicionado, cafezinho, mas e o meu guarda que trabalha lá na rua no dia a dia? Ele representa a instituição. E para ele representar a instituição, ele precisa estar bem uniformizado, bem equipado, né, que a população vê ele, não vê eu. Justamente. Muito bom, viu, comandante? Aliás, a gente tem que fazer uma nota, porque o tema uniforme sempre foi uma pauta do sindicato, porque gestões atrás, desde década de 80, 90, sempre foi uma dificuldade o fornecimento de uniforme pela Prefeitura de São Paulo. Isso não é exclusivo de determinada gestão. Mas, atualmente, a gente não está tendo mais pelo menos não tem visualizado essa dificuldade. A gente percebe que os uniformes têm sido fornecidos, como, por exemplo, a última turma de formação, de formados, né, saíram lá com 3 capas de colete, 2 peças de cada uniforme, saíram com sapatos de qualidade, que é o Borzeguin Arroio, tem uma outra marca lá que é até um pouco melhor do que o Arroio ainda. Então a gente vê que a prefeitura caminhou bem nesse sentido de fornecimento de uniformes, a gente não tem encontrado grandes dificuldades, né, comandante? Não, então é sempre bom a gente dar crédito às pessoas também que nos ajudam. Né? Então hoje a gente está lá na secretaria,
né, nas conversas que a gente tem com a secretária, lá com o secretário, né, Júnior Fargotti, né, e eles deixam bem claro pra gente, né, o Fargotti em várias reuniões ele falou, olha, o governo ele não quer o bom, ele quer o melhor. Então, né, pesquisa o que tem de melhor, né, e vem de encontro ao que a gente quer, é ter o melhor para nossa instituição, ter o melhor para nosso guarda, para que ele possa desenvolver o trabalho dele, né, de forma adequada, né, e quando ele está com o melhor equipamento, com o melhor uniforme, né, isso resulta em melhor serviço para a população. Justamente. O beneficiado vai ser sempre o cidadão, que é o usuário do serviço da Guarda Civil Metropolitana. O comandante, como ingressou em 1986, ao longo desses 37 anos na carreira, deve ter comprado muito uniforme, porque a gente já passou por momentos aqui ruins mesmo de fornecimento, né, comandante? Comprei muitos, muitos. Hoje a gente já não vê essa necessidade. Não que a pessoa não compre. O guarda que faz DA, que ele acaba comprando uma peça sobressalente, porque ele quer deixar uma lavando e usando a outra na DA, que tal, acaba até acontecendo. Mas dizer assim que hoje é necessário comprar uniforme, a gente não pode dizer isso, até mesmo porque quem não tem uniforme por algum motivo, por exemplo, o sapato é 45, não tem e tal, ele vai ficar restrito na unidade até que chegue lá o uniforme, a peça que ele precisa, não é isso, comandante? Com certeza. Hoje a gente, né, a gente sempre falou, né, você não vai ver e não deve acontecer, né, de ninguém pedindo para que o guarda compre uniforme. Isso a gente já fala, nossa, não deve acontecer. Nós temos uniforme, né? Essas questões dos tamanhos especiais deve ser comunicado e hoje já foi feito inclusive um trabalho, uma pesquisa, é possível comprar até com adiantamento bancário, Ah, que né? bacana. Então a gente já fez um trabalho, fez uma pesquisa, então aqueles números especiais que a gente não consegue às vezes comprar, você vai comprar um 45. Aham. Às vezes a gente até pede para a empresa fornece pra gente, né? Mas ao longo do tempo, por algum motivo, deu problema no calçado, né? Rasgou, sei lá, aconteceu alguma coisa, não havendo como, é possível comprar com adiantamento bancário esse par de sapato. Bacana. O Carlão falava sempre isso. O Carlão, nosso diretor aqui, o Marvado, né? Ele sempre falava isso. Poxa, gente, por que não usa o adiantamento bancário para resolver um problema pontual que é difícil de licitar, né? Não dá para fazer a licitação de um sapato, né? Então, o Carlão sempre falava isso. Mas, comandante, a gente fez aqui o ofício número 151 do Sindiguardas SP 2023, fazendo um convite formal para que o comandante viesse aqui ao Fique por Dentro, trazer esses esclarecimentos sobre o uniforme, né? A gente trata as coisas muito formalmente, a nossa relação com o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana é muito institucional, a gente faz as perguntas, a gente faz os documentos, o comando sempre tem nos respondido esses documentos que a gente fez, e eu vou fazer aqui algumas perguntas que constam no ofício 151. Tudo bem, comandante? Vamos lá. A primeira pergunta, comandante, que é uma dúvida assim que a gente recebe bastante aqui no Sindiguardas SP, é a respeito daquela camiseta azul que substituiu a branca. Aquela camiseta que vai por baixo da gandola, a gente chama de camiseta de gola careca. Ela já está regulamentada pela portaria. O que a gente quer saber é o seguinte: em algum momento o guarda pode usar só a camiseta sem a gandola. Que momento é esse, comandante? Nós devemos, agora já pedir pro pessoal, né, rever aquelas ordens de serviço que fala na época de primavera, verão, que tem as maiores temperaturas. Essa camiseta ela já foi projetada, né, quando as comissões se reuniu para que ela substitua a polo e possa usar nos períodos de alta temperatura, né? Então elas poderão. Deve sair agora por esses dias aí uma ordem de serviço, um comunicado do comando da guarda, né, informando como que vai ser usada, porque elas chegaram agora também, vão ser Sim. pagas agora. Então informando como elas serão usadas. Então período de primavera, verão, né, e altas temperaturas, aí vai regular lá, né, qual temperatura, chegou a tal temperatura, pode-se usar só a camiseta com colete. Importante falar, porque a gente já pensou nisso e nós pensamos, né, vai pôr a camiseta onde fica a graduação do guarda. Aham. Então nos coletes, né, se você puder observar, né, eu coloquei ali né, o símbolo do comando da guarda, que é onde vai estar a graduação, porque na camiseta não tem como colocar. Então Justamente. ele estando com o colete e a camiseta, vai estar lá identificada a graduação dele. Né, para o pessoal que trabalha administrativo, nós também pensamos nisso. E na camiseta onde está a tarjeta, acima da camiseta, da tarjeta ali acima, vai ter o espacinho para ele também colocar a graduação dele. Então todos que estiverem nesse período que for permitido o uso da camiseta, seja com colete ou sem o colete, eles vão estar identificados qual que é a graduação deles. É dizer que a camiseta ela vem já com as insígnias Sim. direitinho, né, de ombro, né, com o brasão da guarda. Né, Sim. então, Uma dúvida, comandante. Desculpe. Na Academia de Formação em Segurança Urbana, tradicionalmente a gente sempre usou a calça jeans e a camiseta branca como um dos uniformes de aluno. A camiseta branca da academia também será substituída pela azul? será substituída pela azul. Não tem hoje no plano de uniforme que foi estabelecido, não tem a camiseta branca.
Bacana, bacana. A divisa, né, a gente usar a divisa na própria camiseta vai identificar lá, por exemplo, o terceira classe, o segunda classe, o primeira classe, o classe especial, classe distinta, eles vão poder usar na própria camiseta, junto com a plaqueta de identificação, a sua graduação para que as pessoas identifiquem, né? Vamos para a segunda pergunta aqui, para o comandante. Comandante, acerca do cinturão e equipamentos, o senhor pode explicar a diferença do uso entre as unidades especializadas e as unidades originais? Por exemplo, o coldre que fecha na perna, aquele que a gente chamava de coldre Robocop, né, o que fecha na perna. As especializadas estão autorizadas a usá-los. O pessoal que trabalha nas inspetorias também tem essa autorização? Então, a gente tem primado pela questão da padronização, Sim. né? A princípio, o pessoal que trabalha na inspetoria, não, a gente até publicou lá um cinturão, como que ele deve estar composto, né, para usar aquele tipo de cinturão. A gente está fazendo essa exceção para as especializadas, mas isso está em discussão também. Uhum. Né? Então, né, aquilo que a gente falou no começo, tudo hoje é possível, né, Ajustar. Né? E é importante dizer, e aí vai um pedido meu aqui, principalmente para os comandantes de unidades, né, os comandantes operacionais, que leiam, né, a portaria, leiam o decreto, né, e aponte para nós as dificuldades. Né, porque eu sempre falo que, de fato, quem está lá na rua é que vai sentir a dificuldade. Sim. Né? A gente, às vezes, trabalha interno, fica sem cinturão, tá sem o colete, mas quem está na rua é quem vai sentir as dificuldades. E, às vezes, o que foi colocado ali, né, na questão de cinturão, talvez não seja a melhor formação. Uhum. Né? E eles passando para nós, fazendo a justificativa, né, isso é possível, né, ser adequado. Então é importante que leiam, né, a gente pede para o pessoal que leiam, né, a portaria, leiam o decreto nem tanto porque o decreto ele é genérico, vamos dizer isso. assim, mas mais a portaria, né, e tragam, né, se tiver alguma dificuldade que estiver encontrando para a gente vai fazer o estudo e tal, né, e vamos, se for o caso de fazer as modificações, vamos fazer as modificações. Muito bom. Uma dica também aos nossos comandantes de inspetoria, aos nossos diretores, toda a normativa que trata de uniformes está na página do Sindiguardas SP, na aba de legislação. Você clica lá no site do Sindiguardas SP, vá até a aba de legislação, vocês vão encontrar todas essas normas sobre uniformes, inclusive o decreto 61647, a portaria 07, que trata do regulamento de uniformes, e o anexo dela, que explica lá como ser utilizados, né? Vamos para a terceira pergunta. Comandante, o sobretudo, que a gente chamava de capote, hoje ele não tem essa previsão de uso, está proibido. Está proibido. Uma pergunta, comandante, a gente tem visto alguns colegas que usam a blusa um tamanho maior. A blusa não, a que foi fornecida pela Guarda Civil Metropolitana não serve e hoje não tem um tamanho que consiga agasalhar esse colega. Excepcionalmente, esse colega que não tem essa blusa, ele tendo um sobretudo, ele poderia pedir autorização para uso? Então, o que eu diria? Nós temos hoje, na blusa de frio, nós temos blusas para todo o efetivo, inclusive na garagem, Uhum. né, na DAI nossa. Tem uniformes lá. Primeiro pedido que eu faria, antes dele usar o sobretudo, ele faça o pedido Do agasalho. da blusa. Uhum. Né? Não havendo, é claro que nós não vamos deixar o nosso guarda passar frio. Sim. Né? Não havendo, a gente vai autorizar ele a usar outro tipo, né? Se for caso, sobretudo, outro tipo de blusa. Certo. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer, né, solicitar lá o comandante da unidade, falar, olha, eu tô sem blusa, minha blusa rasgou, ou emagreci, a blusa tá muito grande, ou engordei, a blusa ficou pequena, né, e solicite uma nova blusa para ele. Nós temos esse material numa coisa. Por acaso tem o que ele fala, a questão dos tamanhos especiais. Vamos lá. Não tenho essa numeração. É claro que a gente não vai permitir que o nosso guarda, principalmente o efetivo que trabalha à noite na época de inverno, né, fique com frio, porque a gente vai falar, não pode usar. Então, é exceção. Tá certo. Tá? Tem um colega que deve ter uma dificuldade para comprar blusa, que é um amigo nosso em comum, que é o Quindós. Quindós, ele não é avantajado, né? Avantajado. Para achar uma blusa para aquele camarada deve ser um pouco difícil. Comandante, a próxima pergunta. O Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana tem opinião formada sobre o uso de câmera portátil no uniforme? Aquela câmera que eu me refiro, aquela câmera que grava a atividade de policiamento. Acho que a Polícia Militar já usa, algumas guardas municipais já usam. O Comando Geral tem uma opinião sobre esse equipamento? A gente tem. A Guarda Civil não irá utilizar esse equipamento. Né? Inclusive foi, né, em reuniões, eventos que eu tive com a presença do prefeito, ele me questionou, perguntou qual que era a posição da Guarda Civil Metropolitana. Eu falei que era um equipamento, né, desnecessário para a gente, porque a nossa instituição não é uma instituição violenta, né, e a gente pegar outras instituições que foram utilizadas, né, dos motivos de se colocar a câmera foram para a questão da violência policial, que não é o caso da Guarda. Né?
Então isso foi falado para o prefeito ele entendeu, tanto é que nas entrevistas que ele dá aquele questionado disso, ele fala que não irá colocar câmera na guarda, né, mesmo porque, né, tá com um projeto aí de até no final de 2024 instalar 20 mil câmeras na cidade de São Paulo. Então ele falou que não tem por que colocar câmera na guarda. Foi uma ótima resposta, viu, comandante? A gente compara o índice de letalidade das polícias e a gente vê que a Guarda Civil Metropolitana, se não for a menos letal, é uma das menos letais, porque a gente não tem um índice de letalidade grande. Nossos guardas não... aliás, não só letalidade, o uso da violência, como o comandante bem colocou, o uso da violência, nossos guardas não são costumeiramente acusados de violência. Excepcionalmente, um caso ou outro acontece a cada 10 anos, pode acontecer. Mas a nossa instituição, como uma valorosa corporação que é defensora dos direitos humanos, ela não tem essa natureza violenta, justamente não tem por que utilizar um equipamento que coíba a violência, já que ela não tem essa violência. Seria até mais plausível utilizar algum equipamento de proteção em vez de um equipamento de coibição de violência. Gostei da resposta, viu, comandante? Só para acrescentar, Márcio, recentemente nós recebemos aí de uma emissora de TV via o portal da transparência, para nós informarmos, né, quantas pessoas tinham morrido em confronto com a guarda no período de 2013 a 2023. Né, e nós informamos 6 pessoas. Meu Deus, é muito pouco. Né? Eu não sei por que eles perguntaram, se eles iam fazer alguma matéria, e o repórter ligou depois lá para nossa assessoria de comissão e falou, olha, vocês não mandaram errado e tal. A gente falou, não, é isso mesmo. Né? Aí depois não ligaram mais pra gente. Então... Se a gente for comparar a empresa de vigilância que atua em banco mata mais. Né? Se a gente for comparar, os vigilantes que trabalham em banco mata mais do que a Guarda Civil Metropolitana. E olha que só mata quem já vai lá roubar o banco mesmo, né? Pois é. Então, você vê que o índice se a gente for colocar proporcionalmente, fazendo uma escala população e tempo, vai ser 0,00000001. Né? Então, não tem por que a gente fazer coibir uma violência que não existe. Né? Muito bom, comandante. A pergunta número 5 é, a plaqueta de identificação, que também é uma regulamentação nova, né, que foi, inclusive está no site do sindicato, aqui fala sobre a plaqueta de identificação, ela traz algumas alterações lá, como por exemplo o nome de guerra, tal, alguma regulamentação sobre o nome de guerra e tal. A plaqueta de identificação pode ser adquirida pelo policial em locais que comercializam? Supondo que o policial tenha 3 uniformes e ele não queira ficar trocando a plaqueta de identificação, ele queira deixar uma em cada uniforme lá. Ele pode adquirir essa plaqueta de identificação nos locais que comercializam? Pode. É aquilo que eu falei, né? A gente não obriga, o guarda ele quer adquirir um equipamento que vai facilitar o trabalho dele. Show de bola, beleza. O que eu faria para você? Para eles aguardarem um pouco. Por quê? Porque as tarjetas elas irão emborrachadas também. Ah, sim. Na próxima compra que a gente está pedindo, elas já virão nesse modelo da gola. Legal. Serão emborrachadas também. Né? Então, se ele comprar hoje, e aí depois ele vai vai fazer de tecido, provavelmente, e aí fica fora do padrão. Sim, vai perder dinheiro. Aí ele vai perder dinheiro. Então, pedir para ele aguardar um pouco, esperar ele receber essas novas. Aí depois, né, vai ter as empresas que vão estar fornecendo e tal. E se ele desejar, né, fazer compra para facilitar a vida dele, aí tranquilo, não tem problema nenhum. Comandante, o decreto 61647, deixa eu só ver a colinha aqui, 61647. A gente percebeu que ele revogou alguns decretos e juntou toda a matéria num decreto só, né? E um dos decretos que ele revoga era um decreto da época da prefeita Erundina, ainda que falava sobre a validade das peças de uniforme, né? Então ele traz lá, nesse decreto lá, quanto tempo dura cada peça de uniforme. Então tem uma duração para camiseta, uma duração para camisa, uma duração para sapato e por aí vai, né? A pergunta que a gente faz é, sobre o intervalo de fornecimento de uniformes para o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, o Comando Geral tem uma programação de aquisição e fornecimento? No sentido assim, tem uma programação anual, como por exemplo papel. A gente sabe que precisa de papel todo dia, então existe uma licitação lá que fala, ó, a cada tantos dias tem que comprar papel. Pro uniforme, existe também essa programação? Existe. A programação nossa é que o guarda ele receba 2 uniformes por ano. Sim. Completa. As peças, em média, são 6 meses. Uhum. Né, elas duram 6 meses. Aquelas que duram mais, qual que são? A jaqueta, a blusa de frio, cinturão, né, calçado, essas duram, né, entre 2 e 3 anos. Mas o tecido, a parte de tecido mesmo, vamos dizer assim, né, ele vai receber 2 uniformes por ano. É claro que se tiver um desgaste maior aí do cinturão, aquilo que a gente falou, tem um desgaste maior do cinturão, do calçado por algum motivo, ele pode documentar e tal e pedir a troca. Muito bom, bacana, comandante.
A sétima pergunta é: a DAI trabalhará com reserva de uniformes para cobrir eventuais danos ou extravios? Eu fiz a pergunta, mas o comandante acabou de responder, né? Entendeu? No decreto, já foi previsto que a DAI ela tem que manter 2% de cada peça estocada, justamente para cobrir essas necessidades eventuais. Né? Foi furtado, foi extraviado, rasgou, né? Foi atender uma ocorrência, ela teve um problema, vai ter que trocar a peça. Então vai ter lá uma reserva técnica, né, na DAI para substituir essas peças. E é Bacana. 2% de cada número, né? Sim. 2% geral aí. Só para quem nos assiste e não conhece a Guarda Civil Metropolitana, 2% representa 130 peças, que hoje o nosso efetivo está em 6.500 homens, 130 peças. A última questão que a gente faz ao Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana é: sobre o concurso GCM 2022, como está planejado o fornecimento dos cinturões e coletes antibalísticos aos policiais que estão se formando? Eu quero esclarecer que quando a gente fez esse ofício, não havia ainda ocorrido a formatura, não tinha ocorrido ainda a formatura dos policiais. Depois do ofício, que a gente foi lá na formatura, nós estivemos presentes, nós vimos que todos estavam uniformizados com o armamento, já inclusive todos estavam armados, cinturão e tudo, né? Todo o equipamento. Então eu vou pular essa parte, porque essa parte já foi, né? Mas é bom falar que isso já foi inédito para a guarda. Sim, é verdade. Foi inédito, né? Tanto a formatura com 1.000 pessoas, que eu nunca tinha visto uma formatura com tantas pessoas, né? Eu não sei se na turma 25, que foi um grupo grande que formou, se a formatura abrigou tantas pessoas. Quanto na uniformidade mesmo, na formatura, que a gente não via a prefeitura fornecendo uniforme e equipamento para que colocasse essas 1.000 pessoas. Isso é inédito. Assim, pelo menos no meu tempo de Guarda Civil Metropolitana, eu entrei em 2001, eu nunca tinha visto. Pode ser que antes disso tenha ocorrido, né? E é bom falar que teve uma preocupação do prefeito nesse sentido. Não é? Quando estava ali próximo da formatura, eu fui numa reunião no gabinete do prefeito, acabou a reunião ali, fui me despedir do prefeito, ele falou: comandante, está faltando alguma coisa para a formatura dos guardas? Eu falei: prefeito, já está tudo em ordem, temos todo o material, não está faltando nada. Foi realmente uma preocupação, veio a preocupação do prefeito, né, se estava tudo em ordem para a gente fazer a formatura dos guardas. Bacana, foi realmente um evento histórico. Parabenizamos o prefeito Ricardo Nunes por estar liderando, encabeçando, né, essa formatura e por todo o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, da SMSU, que proporcionou, né, desde a contratação vem do prefeito até a parte de formação e fazer a formatura, inédito. Parabéns a todos os envolvidos. A segunda parte da pergunta é: sabemos que o senhor prefeito autorizou a chamada de mais 500 aprovados. Nesse caso, já há previsão de compra de uniformes e materiais para essa nova turma? E existe a possibilidade de outra convocação no mesmo concurso após essa de 500? Para esses 500, eu já tratei na reunião anterior, aquilo que eu falei, a gente tem que sempre olhar à frente, e o prefeito, ele, inclusive, na assinatura ali do contrato ali para fazer o Smart Sampa, o prefeito falou que já autorizou 500 guarda para agora em agosto, começarem a chamar agora em agosto. Né? E aí na reunião que eu tive na secretaria, né, dentro dessa fala do prefeito, a gente já se preocupando com a questão de uniforme, material, né, isso já foi tocado no assunto, e numa das coisas que eu disse para a secretária, eu falei: olha, nós precisamos tratar disso esse ano. Por quê? Porque se esses guardas chegarem agora em agosto, a previsão de formatura deles é março, final de março. Né? E a gente sabe o orçamento da prefeitura quando fica disponível. Sim. Então a gente não teria, se deixar virar para o ano que vem, a gente não teria condições, né, de ter todo o material para formar esses guardas em março. Então já está tratando agora, né, essas aquisições, a gente já está prevendo esse material para esses 500 guardas. Né? Quanto a contratar mais 500, a gente não tem a informação. Né? A gente tem, né, oficiosamente de alguém que fala: existe a possibilidade de se chamar mais 500, mas não tem nada oficial. Então... Muito obrigado, comandante. Para você que nos assiste e quer mais esclarecimentos sobre essa questão que o comandante falou sobre orçamento, funciona assim. O município de São Paulo, assim como qualquer outro ente federativo, ele não recebe toda a sua receita no mês de janeiro e sai distribuindo ela ao longo do ano. Pelo contrário, a cada mês que passa, ele vai entrando receita. E algumas receitas na cidade de São Paulo entram mais perto do mês de abril, mês de maio, que seria o IPTU.
começa a entrar ali o pessoal que paga lá o vencimento em uma parcela só paga em março, essa receita começa a reverter para o município em abril, em maio. Outras receitas, como o ISS, ela vai caindo paulatinamente ao longo de todos os meses até o mês de dezembro. Então a prefeitura inicia o janeiro com caixa praticamente magrinho, né? Sim. E ele vai engordando ao longo do ano para depois emagrecer de novo. Não funciona porque as pessoas imaginam assim, acho que a prefeitura deve começar janeiro lá com um baita de um caixão lá, né? De um montão de bilhões de reais e depois vai gastando ao longo do ano. Não é assim que funciona. Vai paulatinamente, cai receita, paulatinamente vai se cobrindo as despesas. Acontece em alguns meses, da despesa você marca a receita, né? E aí Sim. precisa de reserva e tal. Né? O que o comandante está dizendo é porque no começo do ano é complicado. A educação, a gente sabe lá que tem lá os prêmios que eles recebem o prêmio em dezembro, em janeiro eles têm o 13º, 14º, porque o 13º eles recebem em dezembro, em janeiro eles têm o 14º, em fevereiro tem uma outra despesa com a Secretaria de Educação que vai uma grana violenta. Eu falo isso porque a gente já participou de várias negociações com o governo, e quando a gente fala de reajuste, reposição e tal, o governo sempre fala, gente, vamos começar a conversar de maio para frente, porque o começo do ano é realmente complicado para essa questão orçamentária. É isso mesmo. Então a gente já está tratando disso, preocupado, né, com essa questão orçamentária que a gente já tem conhecimento. Então a gente já está fazendo reunião, o pessoal lá de compras do Comando da Guarda já está tratando isso para ter uma reserva de material, né, para que esses guardas, esses novos clientes chegando, a gente possa fazer uma nova formatura lá, né, meados de março, finalzinho de março. Isso inclui armas de fogo? Tudo. Bacana. Bom, chegamos ao final dessa entrevista com o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, inspetor superintendente Agapito Marques, fazendo as seguintes pontuações. A você que é policial da Guarda Civil Metropolitana, utiliza o uniforme da Guarda Civil Metropolitana, tem algum apontamento para fazer? Quer colocar alguma questão que ficou difícil de utilizar, por exemplo? Faça relatório ao seu chefe da unidade, solicite que ele encaminhe isso via cadeia hierárquica ao comando da Guarda, porque hoje, como se trata de uma portaria do comando da Guarda, as coisas podem ser adequadas, podem ser atualizadas. O comandante frisou isso. Agradeço, comandante, a sua presença mais uma vez. A casa é sempre do senhor, de todos os guardas civis metropolitanos, mas o senhor que tem esse prestígio de hoje estar à frente da tropa da Guarda Civil Metropolitana, nossas portas estão sempre abertas. Muito importante a presença do senhor aqui hoje. E abro para o senhor, se você quiser dar um último recado para os nossos telespectadores, né, do canal do YouTube. Bom, primeira coisa, agradecer, né, o Márcio, agradecer o sindicato através de você pela oportunidade de estar falando aqui, não só para os nossos guardas, mas aquelas pessoas que são, né, que gostam da guarda e que nos acompanham, né, que é uma satisfação estar aqui e que a guarda, né, esse comando não sou eu, né, é o comando da guarda, porque a gente não faz um comando sozinho, é o comando da guarda, né, ele luta em prol, né, do nosso subordinado. A primeira reunião que nós fizemos com o sindicato, quando eu assumi o comando da guarda, eu lembro que eu falei muito bem nessa reunião, não me lembro quem estava na reunião, eu falei, olha, né, o que vocês querem para a guarda é o que esse comando quer, é o melhor. Né, e nós vamos trabalhar para fazer o melhor. E eu diria também para os meus comandantes de unidade, meus comandantes operacionais, nível 3 e nível 4, sejam facilitadores dos nossos subordinados. Né? Ajudem eles, né, a trabalhar na rua, ajudem eles a desenvolver o trabalho deles, para que eles, como eu disse, eles que nos representam. Eles devem nos representar bem, tá? O que eu diria também aqui para aquele pessoal nosso que já está veterano, aposentado? A gente tem uma preocupação de estar incluindo, né, esses veteranos nas ações da guarda, né, nos eventos da guarda. Uma vez eu disse para o pessoal, a pessoa falou, não recebi o convite. Eu falei, meu, você é veterano da guarda, você não precisa de convite para entrar em lugar nenhum da guarda. Você é guarda e pelo trabalho que você fez aqui na guarda, pelo tempo que você dispôs aqui na guarda, você deve ser respeitado. Então qualquer unidade que você for, qualquer evento que você for, você tem porta aberta. E deve ser respeitado. E mais que isso, né, eu ainda não tenho a resposta, teve uma reunião ontem com o Exército sobre o 7 de setembro, né, mas eu já pedi para o pessoal tratar a possibilidade lá, né, de um pelotão de veteranos estar participando do 7 de setembro junto conosco. Então provavelmente vai dar certo, né, tá bem encaminhado. Então, né, a gente está conseguindo alguns materiais até para fornecer para esse pessoal. E o que a gente quer, amanhã eu vou estar aposentado, amanhã, né, o Márcio está aqui no sindicato, mas amanhã também vai estar aposentado, né, assim como os outros, a gente quer fazer parte da instituição, né, mesmo estando aposentado, que nós não sejamos esquecidos. Tá? Meu abraços a todos, conte conosco, né? O sindicato, né, hoje eu posso dizer, né, tem um papel de sindicato e precisa continuar a fazer o papel de sindicato, e todas as demandas que chegam aqui nós conversamos,
E a gente é bem sincero, né, Márcio? O Sem que dá pra dúvida. fazer, a gente faz, e quando não dá, a gente fala que não vamos fazer. A Justamente. gente joga limpo, né, olho no olho, né, pra não ter crítica, e falamos porque não vamos fazer. Tá? Profissionalismo. Então, obrigado aí pela oportunidade de estar falando aqui, né, com todos os guardas, né, e com o público em geral que nos assiste. Nós agradecemos, comandante. Parabéns. Parabéns pela gestão que tem feito a Guarda Civil Metropolitana. Parabéns por esse olhar ao nosso policial aposentado, que é, mais uma vez, é inédito. Eu não me lembro de ninguém ter feito uma fala vislumbrando assim esse pessoal que está aí aposentado, que realmente o pessoal se sente esquecido. Às vezes até por nós, eu faço até uma meia-culpa, porque às vezes o pessoal me dá um chute na canela e fala, pô, Márcio, você esqueceu do aposentado e tal. Parabéns, comandante. É muito, muito importante integrar esse camarada que ele sempre fez parte do corpo e ele não deixa de fazer parte do corpo, né? Muito obrigado, comandante. Parabéns. Obrigado, Márcio.